Olá, meu nome é Matheus Franco. Irei apresentar a metodologia definida por mim e pelo Luciano Pereira de Carvalho para a anotação de um conjunto de contigues de ISTs. Para a realização dessa anotação, para descobrir qual que é a função, qual que é a proteína que cada contigo representa, utilizaremos basicamente as ferramentas existentes no site do NCBI. Então, a ferramenta que a gente mais vai utilizar para essa atividade é o BLAST. Então, vamos acessar o BLAST. O BLAST, a gente tem um conjunto de variações do BLAST que a gente pode utilizar, cruzar bancos de dados de nucleotídeos contra nucleotídeos, de proteínas contra proteínas, de nucleotídeos contra o banco de dados de proteína, então pegar esses nucleotídeos, transcrever ele para cruzar contra o banco de dados de proteínas. E é isso aqui que a gente vai usar, porque a gente tem um conjunto de dados de STs. A gente poderia também utilizar a procura de um conjunto de nucleotídeos transcritos em outro banco de dados de nucleotídeos transcritos, que aí também a gente poderia procurar diretamente uma base de STs. Mas para essa atividade, a busca que se mostrou mais conveniente e com maiores resultados é a busca desses contigues que a gente tem aqui, que é um conjunto de nucleotídeos, realizar a tradução desses nucleotídeos para aminoácidos e cruzar isso contra uma base de dados de proteínas, uma vez que eles são ISTs, ou seja, são potencialmente expressos. Um conjunto de aminoácidos representa basicamente o que vai ser expresso pelo gene. Então, eu vou utilizar aqui a metodologia que eu e o Luciano definimos, é utilizar o BLAST-X. Então, no BLAST-X aqui, a gente vai pegar um contigo desse, como exemplo, só para ver a metodologia que a gente definiu, realizar a cópia e realizar uma cópia e um paste aqui na área de care. Se a gente quisesse, a gente poderia ter separado em arquivos cada contigo e realizar essa busca, já que o nosso objetivo é fazer a anotação por contigo. Basicamente, a gente deixou as opções padrões, porque é importante que a gente buscar em bases de dados não redundantes de proteínas. São todas as bases de dados existentes, contanto que elas não sejam redundantes. Se quisesse, a gente poderia especificar alguma base. É legal também que a gente pode dar um título para o trabalho que a gente vai executar, que tudo que a gente vai fazendo pode ficar salvo aqui. Isso pode facilitar depois o trabalho se a gente não for executar toda a pesquisa de uma única vez. Então eu poderia colocar aqui, essa busca aqui é o meu contig 36. E uma vez que eu tiver logado aqui, utilizando na utilização do site do NCBI, isso pode facilitar minhas pesquisas posteriores. Então basicamente eu colo aqui e vou no BLAST. E vou deixar ele executar a minha busca. Ele vai demorar um pouco para executar a busca, e isso vai depender de quanto você está pesquisando, de ocupação do servidor, mas não demora muito tempo. Assim, quando a gente tem um retorno aqui, a gente consegue ter algumas informações. Para esse contigo específico, a gente teve uma ótima qualidade de alinhamento, que o que mostra aqui, no caso aqui que está... toda a fita inteira, é um dado organismo que teve um alinhamento. Se colocar o mouse em cima, a gente consegue visualizar na caixa de texto acima de qual organismo que é e qual proteína que se refere que deu esse melhor alinhamento. Se a gente descer aqui na caixa de resultados, a gente consegue ver os percentuais de alinhamento aqui e os seus respectivos evalues. Quanto menor o evalue, melhor foi o alinhamento. E qual que é o percentual de identidade total que a gente teve aqui. Então, observando os organismos aqui, o que a gente teve maior identidade foi essa proteína TOM-B, que está um receptor, que é do organismo Pseudomonas. E a gente tem alguns outros. A gente vê que, mesmo com uma identidade um pouco menor, essa proteína TOM-B, esse receptor, se prevalece. Então, a gente entende que tem uma grande probabilidade que esse contigo represente essa proteína. Então, aqui, se a gente acessar especificamente aqui o link que a gente tem do organismo, em alguns casos ele pode me levar
ao resultado, ao genoma do organismo, que é o que a gente não precisa totalmente, porque pode ser que esse contigo que a gente colocou, ele se alinhou com determinada proteína desse organismo, com determinada parte que está expressa, mas não, logicamente, com um todo. Então, se a gente acessar por aqui, a gente vai ver do organismo como um todo. O interessante que a gente definiu para acessar, que logo na parte embaixo aqui, a gente consegue ver aonde que realmente o alinhamento bateu na nossa care. Então, aqui a gente consegue acessar diretamente a área do NCBI, que eu consigo ver se tem alguma anotação, se isso me leva a algum outro lugar que pode descrever melhor essa determinada proteína. Então, aqui no caso, a gente está pegando qual que é que teve uma maior prevalência. Então, essa proteína putativa tom B receptor aqui, do organismo Pseudonymous. A gente está fazendo uma cópia e colocando isso dentro de uma planilha. Então, para o Contig 36 aqui, a gente identificou essa dada proteína, a gente identificou essa determinada proteína, e agora é importante a gente buscar qual que é a anotação, se tem alguma coisa que está relacionado a um determinado domínio, para a gente poder compreender no que essa proteína está envolvida no metabolismo ou no processo biológico de um dado organismo. Então, o próximo passo, já que a gente identificou qual que é a possível proteína que está relacionada, que esse contíguo mostrou o melhor alinhamento, agora a gente vai buscar a anotação. Então, voltando no site do NCBI aqui, basicamente a gente acessa o local, o link que a gente tem aqui, para poder ver a sequência, e lá a gente vai conseguir mais algumas informações. Então aqui a gente chegou no local dessa determinada proteína, a gente pode ver aqui que ela tem toda a sequência dela aqui, ela tem 715 aminoácidos, porque a gente fez o cruzamento do nosso contíguo contra um banco de dados de proteína, e a gente viu que teve um melhor alinhamento, foi com essa determinada proteína. Então aqui a gente tem a definição de qual que é o organismo, e tem um conjunto de informações aqui. E vai mostrando, para muitos casos aqui, a anotação de determinadas regiões. Então, a partir dessas anotações aqui, a gente pode utilizar isso para poder entender qual que é a função biológica dessa determinada proteína. Então, um ponto importante que a gente enxerga aqui que é tom B dependente receptor domain. Então, existe um domínio PIFAM que está definido aqui que é dessa determinada proteína. O domínio PIFAM é importante para a gente entender dentro de uma árvore de ontologia a que ela se refere. Então, aqui de importante de anotação. Então, a gente pode copiar aqui, porque já que dá um melhor alinhamento com ela, quais que são as anotações que a gente tem aqui. Então, aonde que apresenta uma maior descrição aqui, algo que a gente conclua que seja relevante para o trabalho, a gente pode copiar essa anotação, para a gente poder deixar esse determinado conteúdo guardado. Então, após a gente inserir a anotação aqui, outro ponto importante é a gente saber o domínio PIFAM para poder entender qual que é a função biológica dessa determinada proteína. Então, voltando aqui, para muitas proteínas encontradas, como eu mostrei, a gente já consegue ter um link direto aqui para o domínio PIFAM dela. Ou seja, aqui ele mostra qual que é o domínio. Então, se a gente clicar aqui no link, a gente consegue ir direto para onde que a gente consegue informações do domínio PIFAM dessa determinada proteína. E a gente consegue uma informação maior do domínio dela, que a gente pode também. Eu acho interessante porque como a gente acaba tendo mais informações aqui, alguns links que podem ser relevantes, a gente copiar o link inteiro para a gente deixar isso guardado e posteriormente a gente acessar esse determinado link para a gente ter a informação que a gente procura. Então, aqui no caso, ou a gente poderia copiar, mas ali a gente já viu, aqui a gente consegue visualizar qual que é a função biológica, que ela está relacionada a transportes.
A gente poderia ir direto também, ao invés de... Porque isso aqui é lá do Pifam mesmo. Até tem um link aqui. A gente poderia pegar esse nome aqui e ir direto no site do Pifam. Que lá que é o Pifam Sanger AC UK. E a gente realizar uma busca aqui. Então a busca que a gente tem um keyword search aqui. E simplesmente com uma busca simples, geralmente a gente consegue ter essa informação direto do site do Pifam. Que basicamente ela vai bater com o que a gente tem no NCBI, que eles consultam as mesmas bases de dados. Mas também é interessante conhecer, explorar um pouco o site do Pifam. Certo? Aparece lá, ó, qual que é o nome de acesso, qual que é o B Dependent Receptor Plug Domain, que foi isso que a gente procurou aqui. Então, se a gente entrar aqui dentro de onde a gente colocou, a gente tem mais um conjunto amplo de informações aqui. Aqui eu tenho domínio Pifam aqui, porque aqui é um wiki que define, que se pode ir colocando mais informações, pesquisadores que vão conseguindo essas informações. Então aqui tem aquela descrição que é basicamente aquela que a gente viu anteriormente no NCBI, e tem uma referência na literatura no PubMed, que isso é bem importante para a gente entender melhor para que serve essa determinada proteína. E se a gente quiser, a gente pode entrar em alguns receptores que a gente tem aqui lançado aqui, para poder explorar alguma informação a mais aqui, como a sequência, por exemplo, uma sequência que a gente tem depositada. Então, só relembrando os passos que o Luciano nós definimos, a gente pega a sequência, cruza ela utilizando o BLAST-X, consegue identificar qual que é a proteína, a possível proteína, a putativa proteína. Uma vez identificada, a gente busca qual que é a função biológica, lá na anotação dessa proteína. A gente pode ter mais informações da estrutura ontológica, da ontologia dessa proteína, utilizando o domínio Pifam. E outro ponto que é importante a gente pesquisar é dentro do site do Gene Ontology. Aqui no Gene Ontology, deixa eu só voltar no home aqui, geneontology.org, a gente também pode fazer uma busca que ajuda a gente a entender qual que é a árvore dessa proteína, qual que é a dependência funcional dessa proteína. Então, se ela está classificada uma função biológica, uma função de metabolismo primário, secundário. Então, aqui eu achei bem interessante que ajuda a gente a entender melhor isso. Então, se a gente colocar aqui o nosso receptor TOM-B lá, o TOM-B Plug Domain, para a gente ver se a gente consegue alguma informação no Gene Ontology. Também é outra fonte que ajuda a gente a entender melhor a que essa proteína está relacionada e pode ajudar a gente no processo de anotação. Pessoal, assim, porque a ideia de utilizar o Gene Ontology é para a gente poder visualizar a árvore de relação e entender melhor qual que é a função geral dessa proteína. Só que eu estou colocando aqui a nossa proteína aqui, e o Gene Ontology ele não está funcionando no momento, agora que eu estou fazendo o vídeo. Então, só mostrar um resultado que eu tive. Então, na planilha aqui, a ideia foi que a gente consiga identificar qual que é a proteína, qual que é a função dela, conseguir relacionar o domínio Pifam dela, a descrição do domínio Pifam, e no Gene Ontology a gente consegue montar uma árvore de ontologia que vai representar qual que ela tem uma função molecular, que ela está relacionada ao transporte, que ela está relacionada a que atividade específica de transporte. Então ela mostra uma árvore da nossa proteína de uma maneira geral, qual que é a relação dela com um determinado organismo. Então eu achei interessante para poder ajudar a gente também a compreender melhor qual que é a função dessa proteína. Então a gente parte inicialmente de um contig que a gente não sabe a que ele está relacionado. A partir do BLAST-X a gente consegue identificar qual que é essa proteína que ela está relacionada. Posteriormente, a gente identifica uma notação que está relacionada a essa proteína, a qual domínio Pifam ela está relacionado, e consegue também visualizar a árvore de ontologia. Dessa maneira, eu creio que a gente consiga ter uma melhor visão do que esse contig representa, para que a gente consiga realmente realizar uma melhor anotação. Creio que essa seja uma boa abordagem que nós definimos, mas qualquer dúvida, estamos abertos à discussão. Muito obrigado pela atenção.